Viva, nos próximos minutos vamos estar à conversa com José Pedro Aguiar Branco, é Presidente da Assembleia da República, segunda figura do Estado e recebe-nos aqui na sala de visitas do Parlamento. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para a entrevista e obrigado por nos receber. Eu sou o Tomás Anjinho Chagas, sou jornalista na Renascença e comigo está a Susana Madureira Martins, é jornalista e editora de política da Renascença. A proposta de orçamento do Estado está aprovada na Generalidade, estamos agora no processo, no caminho final. É sinal de estabilidade política ou há aqui uma espécie de paz podre porque não interessa que haja eleições a ninguém? Obrigado também por esta oportunidade. Eu acho que é sinal de estabilidade política. Acho que todos interpretam corretamente o sentido do voto que os portugueses deram, que desejam que o governo governe, que a oposição faça o seu trabalho e que possa haver estabilidade para que se resolvam os problemas dos portugueses. Os portugueses, quando foram votar, votaram para 4 anos. Todos nós que fomos eleitos para 4 anos. E os portugueses esperam o sentido de maturidade de todos para que seja possível encontrar os consensos que garantam essa estabilidade para resolver os seus problemas. Portanto, eu acho que é um exercício de maturidade política e que tem em causa e tem como base a estabilidade. Está satisfeito por ver que o Governo aprovou o Orçamento do Estado com a abstenção do PS e a Lei da Nacionalidade e dos Estrangeiros procurou um entendimento com o Chega? Isso valoriza o Parlamento ou vê aqui uma estratégia que desvaloriza o Parlamento por ter sido tiradas algumas questões do orçamento? Não, eu estou satisfeito quando se chega a consensos no sítio onde eles devem acontecer, que é na Assembleia da República. A Assembleia da República existe para estabelecer o debate democrático, existe para haver o confronto de ideias, para que se exponham todos os seus pensamentos e as suas propostas em relação àquilo que acham que é o melhor para os portugueses, e como não há uma maioria absoluta de nenhum partido, os portugueses também esperam que haja a sabedoria, a maturidade e a responsabilidade de encontrar os consensos. Esses consensos neste plenário, nesta Assembleia que é de pluralidade e de geometria variável, obriga a que precisamente ora sejam feitos de uma forma, ora sejam feitos de outra, e o que é importante é que no final seja possível haver os consensos para haver as soluções para os problemas dos portugueses. O orçamento, ao ser aprovado, e esperamos que agora, nós estamos no processo de especialidade, mas tudo aponta para que efetivamente ele venha a ser aprovado, ao selo está a ser um contributo grande para que o Governo tenha as condições para governar. E quando se chega a um consenso, como na Lei da Nacionalidade, que lembro, é de 2/3, foi um consenso de 2/3 que foi obtido na Assembleia da República, que é a representação da expressão do voto popular, independentemente, para mim, não tenho que fazer juízos de valor, não me compete isso, eu sou equidistante em relação a todas as forças partidárias, mas quando se chega a um consenso no Parlamento, é a democracia a funcionar, é nós a termos as nossas instituições a funcionar. Acho que estamos a dar um bom exemplo. Em relação ao orçamento, o Governo tem avisado as oposições contra as mexidas que coloquem em causa o excedente orçamental, que é uma das metas deste Orçamento do Estado. Acompanha esse aviso e a necessidade de manter contas certas, ou estamos aqui um pouco numa chantagem por parte do Governo? Eu acho que o objetivo das chamadas contas certas e do equilíbrio orçamental, felizmente, hoje em Portugal, é um dado adquirido pelos partidos responsáveis. Com certeza que houve, como eu, todos a dizerem que é fundamental que haja esse equilíbrio orçamental, é fundamental que Portugal possa beneficiar dessas contas certas para ter, inclusivamente, a capacidade de ir aos mercados quando precisa de se endividar para ter juros que são mais baratos, para que possa também diminuir o peso da dívida pública. Portanto, eu acho que qualquer partido responsável deseja
que esse equilíbrio orçamental e essas contas certas persistam e têm de ter essa responsabilidade política na hora de apresentarem as propostas e de fazerem as votações. Portanto, eu quero acreditar, e estou convicto disso, que quem apresente propostas vai ter em linha de conta que esse desequilíbrio não aconteça. E, como é óbvio, o Governo e o orçamento que venha a ser aprovado no final, seguramente, se o Governo também considerar que isso foi alcançado, com certeza tem condições para governar. E, portanto, é esse exercício de maturidade e de responsabilidade que eu estou convicto que vai acontecer. Por isso não vejo como chantagem, vejo como uma regra que todos têm dito que desejam cumprir. Assim iremos ver. Há uma polarização neste momento que é visível entre esquerda e direita. Essa polarização acredita que é saudável ou o debate político já é só tóxico e extremado, apesar da maturidade de que há pouco falou? Se fizer assim uma vista geral sobre todos os parlamentos, nomeadamente na Europa, verificará que estão todos muito fragmentados. Portugal até compara bem. Nós temos 10 partidos representados e em Espanha, França, Itália, até na própria Alemanha, países nórdicos, há uma grande fragmentação dos parlamentos. Significa, temos que ver isso como normalidade quando isso é a expressão do voto popular e quando, felizmente, todos consideramos que as eleições são eleições sérias em que não há precisamente nenhuma dúvida quanto a isso expressar a vontade do povo, e neste caso o povo português. Portanto, devemos ver com naturalidade que essa pluralidade representa a pluralidade da sociedade, que o confronto de ideias faz parte, é a base da democracia, que nós devemos combater as ideias com ideias, que todos devemos ter condições para expressar as ideias e mais ainda na casa da democracia e pelo contraditório, pelo debate e por depois as votações, haver a naturalidade de se fazerem as maiorias que conduzem depois às políticas que são necessárias para que o Governo governe. Portanto, eu não sou de dramatismos, acho que inclusivamente o confronto de ideias é efetivamente um dos pressupostos da democracia, o direito à diferença e depois, como tem de acontecer numa democracia representativa e liberal, encontrar os consensos para se resolverem os problemas dos portugueses. É melhor que isso aconteça no Parlamento, é assim que deve acontecer quando há respeito pelas instituições e a instituição democrática por excelência é o Parlamento, do que resolver as coisas na rua. Mas na semana passada, no debate do Orçamento do Estado, vimos-lo por vezes cansado e a suspirar num momento em que o debate estava muito áspero em relação ao Orçamento do Estado. Arrepende-se de ter aceitado novamente ser Presidente da Assembleia da República? Não. E acho que já tenho demonstrado que a minha paciência, espero eu, seja infinita e não é por uma questão só de personalidade, é porque eu acho que o papel do Presidente da Assembleia da República é muito importante no que diz respeito à preservação da qualidade do regime democrático. E eu estou na parte da gestão dos trabalhos no plenário, eu tenho que ser o garante de que há igualdade de armas, que todos podem exprimir as suas ideias, que essas ideias podem ser contraditadas. Eu estou ali para impedir que um debate seja condicionado, portanto, pelo contrário, ele não pode ser condicionado, tem de haver essa liberdade do ponto de vista da igualdade de armas e de todos poderem se expressar e também serem objeto da crítica relativamente às suas próprias posições e, portanto, eu diria que, e como tem visto, por muitos momentos de tensão que aconteçam, a democracia funciona, o plenário funciona, são aprovados os diplomas, é aprovado o orçamento, passou o programa do governo, é aprovada uma lei tão importante como a lei da nacionalidade, é a democracia a funcionar e, portanto, eu acho que não vejo isto como um fardo, vejo como uma missão.
Mas tem adotado uma estratégia de desvalorização dos apartes, de não ficarmos constantemente a falar sobre eles? Não considera que tem feito essa... Não tenho feito uma desvalorização dos apartes. Como sabe, e quem acompanha, quando há uma qualidade de audição da mesa quando está o microfone ligado e há outra falta de audição por parte da mesa quando os microfones não estão ligados e, portanto, nem sempre eu ouço, e a mesa não ouve, eventuais apartes que possam ser, digamos, os apartes que não devem acontecer. Porque os apartes, do ponto de vista de manifestar concordância ou discordância em relação a uma determinada intervenção, sempre existiram, faz prática da prática parlamentar e, ora com mais intensidade ou menos intensidade, elas fazem parte daquilo que é, inclusivamente, permitido do ponto de vista do regimento. O à parte que não é à parte, que é alguma intervenção que é para condicionar outro deputado, ou que corresponda a uma situação menos respeitosa, um insulto ou uma situação que seja não conforme ao Código de Ética e ao que o próprio Código de Ética diz que deve ser a intervenção com urbanidade, com respeito e com, inclusivamente, também o respeito pela instituição e pelo prestígio da Assembleia da República, quando eu vejo e acontece um desses que eu intervenho, chamo a atenção, digo que não pode ser, já assistiu a algumas vezes em que eu assim fiz, há quem ache que não devia ter sido assim, mas ainda há bem pouco tempo um jornal de referência fez a estatística das minhas chamadas de atenção à esquerda ou à direita e o resultado é bastante equitativo. Portanto, eu não privilegio nem à direita nem à esquerda no que diz respeito a essa intervenção nos apartes quando eles não devem acontecer e faço a devida chamada de atenção. Às vezes é cansativo? É. Às vezes isso exige ainda mais paciência? Também. Mas acho que eles não são impeditivos do debate se fazer. E vai manter essa linha ou a prazo até pode vir a tomar uma linha mais musculada? É a primeira pergunta. E se, por exemplo, o regime de suspensão temporária de deputados se faz sentido? A linha eu mantenho-a no sentido em que eu acho que estou a fazer uma interpretação correta do regimento e também permitindo que o debate aconteça e chamando a atenção relativamente à questão da urbanidade e da forma respeitosa como ele deve acontecer. Não devemos confundir liberdade de expressão com as regras de urbanidade e de respeito com que o debate deve ser feito. São duas coisas diferentes. O regimento permite que, quando o debate não tem o respeito pelas regras da urbanidade, que eu faça uma advertência ou faça uma chamada de atenção, porque não é admissível que um deputado condicione outro deputado. Eu não tenho nenhum regime sancionatório no nosso regimento. Portanto, é pela via do exercício e do reconhecimento que os deputados dão da autoridade da minha de condução dos trabalhos e eu sou o responsável pela interpretação do regimento e, portanto, é nessa base que eu tenho que fazer a gestão do debate que se estabelece no plenário da Assembleia da República. De resto, não há um regime sancionatório. Mas devia haver? Esse regime sancionatório, se tiver que haver, ele depende do impulso que os grupos parlamentares deem, porque os grupos parlamentares é que têm o poder e o poder de iniciativa e o poder de voto para que, se desejarem, alterar o regimento. E neste momento acho que estamos no tempo de fazer uma mudança? Já viu que há muitos grupos parlamentares que dizem e que falam sobre o tema, mas nenhum apresentou, nenhum sugeriu. Não há propostas na mesa. Eu próprio, ainda no anterior sessão legislativa, fiz distribuir por todos os grupos parlamentares o que era o regime
sancionatório, disciplinar, Não as foi regras aceito. de diversos parlamentos, e a iniciativa que devia competir aos grupos parlamentares não aconteceu. Eu vivo bem com este regimento, porque eu tenho muito presente que os deputados que estão na Assembleia da República não foram convidados, nem entraram pela porta do lado. Estão no exercício de um mandato do povo português. Todos representam, todos têm legitimidade democrática e, portanto, a forma como exercem depois esse mandato, a meu ver, deve ter as consequências que, na hora do voto, os portugueses desejam, premiando ou penalizando quem exercer mal o mandato. Mas na condução dos trabalhos dava-lhe jeito ter mais formas sancionatórias de quando já não consegue controlar por alguma razão? Mas eu consigo controlar, eu nunca senti descontrole. Pode às vezes demorar um bocadinho mais de tempo ou um bocadinho menos de tempo, mas a história mostra que todas as sessões plenárias aconteceram, tiveram a sua conclusão, houve as votações, tomaram-se deliberações, com mais ou menos momento mediático, que muitas vezes é mais curto do que depois é a percepção que é dada para fora, porque é esse bocado que é objeto da focagem mediática, e a verdade é que a democracia tem funcionado, o plenário acontece, conclui os seus trabalhos, vota e há condições para que o governo governe e a oposição exerça a oposição. Portanto, eu nunca senti até hoje, e estou absolutamente confiante que assim será, qualquer tipo de descontrole que não permita que a democracia funcione. O Parlamento tem adiado a eleição de alguns órgãos externos. Há ou não urgência em eleger, por exemplo, os juízes para o Tribunal Constitucional? Eu acho que era importante que isso acontecesse. Eu tenho lembrado essa matéria, eu diria quase praticamente em todas as conferências de líderes e, portanto, acho que era um passo importante e de responsabilidade que os grupos parlamentares tomassem como prioridade também do exercício que têm de fazer, de indicar e chegar a consenso nessa matéria. Acho que é importante. Para depois do Orçamento do Estado? Eu acho que até já devia ter acontecido, portanto, eu acho que na primeira oportunidade devíamos ter, porque isso é importante para o regular funcionamento das instituições, que é precisamente os cargos serem preenchidos para que as instituições possam funcionar tal como a Constituição prevê. Sr. Presidente, e a seu ver, os três partidos, ou os dois chamados tradicionais, e o Chega deviam entender-se para chegar a um entendimento sobre essa eleição, ou há aqui uma tradição entre os dois partidos, PS e PSD, que deve ser respeitada? Como é que interpreta? É assim, na base é o voto que conta, não é? Portanto, significa que a composição e as escolhas dependem do voto que depois tem quando vamos votar para os representantes da Assembleia nesses órgãos. Portanto, é natural que ela tenha que ter em atenção a geometria de cada Assembleia da República. Ela, como diz, tradicionalmente tinha uma, hoje tem outra. E, portanto, isso tem de ser tido em linha de conta também na hora de fazer os consensos. O que está a dizer é que o Chega deve ser tido em conta. O que eu acho que deve ser tido em conta é a escolha para há escolhas para determinados cargos que nós devemos haver até de uma forma bastante despartidarizada, e é esse o cuidado que devemos ter. Uma pessoa que vai para uma determinada função, nomeadamente o Tribunal Constitucional, deve ter como primeira linha de referência a sua competência técnica, a sua avaliação e a capacidade de viver e trabalhar com a Constituição, etc., ainda antes de ser a expressão de partido A, B ou C. Agora, eu não quero estar a entrar no campo da avaliação política da ação dos partidos no
nas suas escolhas. Isso compete aos grupos parlamentares e eu, como Presidente da Assembleia da República, acho que não tenho que me pronunciar mantendo a minha equidistância. Antes de irmos para o tema da reforma da Justiça, esta sexta-feira tem uma conferência sobre isso no Parlamento. Há pouco falava de estabilidade política e esta questão à volta da saúde e estas ameaças que agora são feitas pelos tarefeiros. Acha que essa estabilidade política pode ser abalada, não dentro do Parlamento, mas uma coesão social, uma falta de coesão por causa da rua? Não sei se me faço entender. Sim. Ou seja, o governo não ser abalado pelo Parlamento e pelos partidos, mas poder ter confrontos sociais que possam, digamos, pôr mais em risco. Exatamente. Eu acho que os governos, todos, e este em particular, digamos, numa linha de continuidade com o que era anterior, tiveram muitos momentos já de tensão a esse nível. Lembramos-nos bem das questões das forças de segurança, das questões dos bombeiros, professores. Portanto, essa vivência numa crítica mais tensa ou do desafio com setores mais tensos faz parte da vida dos governos, dos executivos e nos tempos que vivemos temos de encarar isso como uma realidade que é muito presente e, volto a dizer, se compararmos Portugal com Espanha, com França, com a Itália e mesmo com o que se passa noutras, vemos que isto é a normalidade, a nova normalidade do exercício democrático. Portanto, eu tenho que acreditar, e assim espero que seja, que haja a competência suficiente para que se evite ao máximo essas tensões na rua e que não sejam aí que elas sejam resolvidas. Elas têm de ser resolvidas pelo diálogo que o Governo estabeleça com os representantes das diversas forças ou sindicais ou associativas e que depois tragam aqui ao plenário, ao Parlamento, as propostas de lei que traduzam esses consensos. Portanto, é muito exigente hoje, eu costumo dizer, a democracia dá muito trabalho. As pessoas às vezes esquecem, mas a democracia constrói-se todos os dias. É um exercício muito exigente no que diz respeito a tratarmos as ideias diferentes, as propostas diferentes, num mundo que está menos tolerante. Mas isso, ao fazermos isso, estamos realmente a dar um reforço à qualidade do regime democrático e eu acredito que este Governo também o vai conseguir. E a esse propósito, considera que esta ameaça de paralisar o Sistema Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde, por parte dos médicos tarefeiros, é uma ameaça legítima do ponto de vista democrático? Eu não quero por uma razão. O exercício do direito à greve, a avaliação em concreta de cada uma dos setores, se esse exercício se conformar com a lei, é a própria lei que o permite. Depois também há a fixação dos regimes dos serviços mínimos que têm de ser assegurados. Portanto, ou seja, há um quadro legal, esse quadro legal é um quadro que tem de ser respeitado. A partir do momento em que esse quadro legal é respeitado, estamos a trabalhar no quadro que constitucionalmente e o regime normativo permite. E, portanto, tudo que se conforme dentro da lei pode acontecer, portanto, isso no sentido, e evitar que isso aconteça já é a ação política em benefício dos cidadãos, não é? Portanto, eu não quero fazer um juízo político, quero é chamar a atenção que tudo isso tem de se conformar dentro daquilo que é o quadro legal. Junto a esta sexta-feira, vários setores da Justiça têm sido um dos mobilizadores de uma reforma na Justiça. Imagino que tenha algumas ideias sobre o que é urgente fazer, até porque também já foi Ministro da Justiça. Tem alguma ideia que gostaria que fosse posta em prática no curto prazo? Ideias para a Justiça devem ser da Sra. Ministra da Justiça
dos partidos da oposição, que devem apresentar as suas ideias, discuti-las e depois chegar ao que é necessário fazer para que a justiça seja mais credível, mais célere e mais eficaz. O meu objetivo foi não o de fazer uma conferência, mas sim o de fazer uma reunião de trabalho de um modelo que eu acho que é virtuoso, que é na Casa da Democracia, num espaço maior de soberania, com todos os operadores judiciários, com o Ministério da Justiça, com os partidos políticos, todos têm contributos a dar e responsabilidade das coisas acontecerem ou não acontecerem, e apresentar uma coisa simples, por isso é que eu digo que é uma reunião de trabalho, que é em 10 minutos, cada um dos interlocutores apresentar, idealmente, 5 propostas daquelas que lhes pareçam que são propostas que são importantes, impactantes para melhorarmos as várias componentes da justiça, e depois cada instituição e o Governo e os grupos parlamentares aproveitarem essa matéria-prima para que possam depois chegar ao consenso necessário. Ouvo dizer, como eu, que a justiça é uma reforma essencial. Ouvo, como eu, dizer que todos estão de acordo que ela deve estar acima das questões partidárias. Ouvo, como eu, dizer todos que desejam que se faça, que aconteça, e que todos estão despidos da sua dimensão corporativa para encontrar o maior denominador comum. É um bom desafio, amanhã, apresentarem o que acham que pode conduzir a isso, e esta reforma não pretende ser a reforma de um protagonista, nem de um rosto, é um rosto coletivo. Eu digo, como disse hoje de manhã, acho que perante tanta boa vontade para que as coisas aconteçam, nós não estamos perante uma tempestade perfeita, estamos perante uma bonança perfeita. Assim, possamos no final ter elementos que ajudem a cada um dos setores a darem um contributo positivo para que, inclusive, o Governo e a Sra. Ministra e os grupos parlamentares possam apresentar propostas que sejam melhores para uma justiça melhor. Percebo que não quer lançar nenhuma proposta concreta, mas faz sentido a Justiça não ter de responder praticamente a prazos nenhuns? Não, a Justiça responde a prazos. Isto só para o que está, com certeza, também a referir, é de que, até porque há prazos de prescrição, prazos, muitas vezes também se faz uma crítica que há excesso de garantismo, que as hipóteses de recursos também permitem eternizar processos. Normalmente isso é uma expressão mediática dos casos mais relevantes, e esses fazem, digamos, depois parecer que toda a justiça funciona assim, e não é. Portanto, eu diria que aguardemos por aquilo que possam ser as propostas que sinalizam de forma mais cirúrgica aquilo que são as verdadeiras questões que impactam na justiça. É muito importante nós também darmos contributos para uma credibilização da justiça, porque vemos, e isso é importante, muitas vezes os cidadãos também têm e fazem uma percepção de juízes de oportunidade em relação a diversas coisas que acontecem na justiça, julgando que isso tem depois consequências na política, ou vice-versa, que a política pode também condicionar a justiça. Portanto, eu acho que tudo o que possamos fazer para que o reforço da independência, da autonomia, da credibilidade, da celeridade com que a justiça atua, acho que prestamos o serviço que é necessário para que um pilar essencial do Estado de Direito Democrático mereça a confiança dos portugueses. E é esse o esforço que, enquanto Presidente da Assembleia da República, eu pretendo dar, que é colocar todos os que são responsáveis pela que a justiça funcione a falar ao mesmo tempo, a recolherem opiniões e depois que haja a possibilidade de ter bons consensos, mesmo sem a ajuda da inteligência artificial. Essa reforma da justiça demora tempo depois a sentir esses efeitos, no fundo, também.
Quanto tempo é que acha que podia demorar a ter efeitos nesta legislatura ainda? Quanto mais tarde se fizerem as coisas, mais tempo demorará. O que eu acho é que, se quiser, podemos falar da reforma, eu acho que os contributos que esperamos nós recolher amanhã, e se vir o número das presenças e dos setores que estão presentes e com o modelo que eu pretendi, que é apresentar 5 propostas concretas que cada um, portanto, também obrigando a um esforço de síntese. Muitas vezes faz-se muita reflexão, faz-se muita ponderação e é difícil depois perceber exatamente qual é a sua prioridade, onde é que ela se traduz e se nós considerarmos que tudo é prioridade, não acontece nada. E, portanto, o pedido que eu fiz foi para que cada um dos diferentes setores, numa exposição e que depois podia juntar mais texto, digamos, de suporte, que apresentasse claramente aquilo que para ele são as prioridades e nós veremos depois que haverá prioridades que são muito coincidentes. Elas, claro, têm haverá umas de curto prazo, que podem ter a ver com os próprios mecanismos do funcionamento da justiça e poderá haver outras que sejam a médio e longo prazo com alterações orgânicas que eventualmente possam dar uma arquitetura mais eficaz ao edifício da justiça. Vamos ver. Espera que, por exemplo, aquele imbróglio constitucional que de cada vez que se fala de enriquecimento ilícito ou de criminalização do enriquecimento ilícito, que desta vez possa haver finalmente uma proposta nesse sentido, que não signifique depois bater de frente com o Tribunal Constitucional? Isso não posso garantir, não é? Quer dizer, com certeza que das propostas que eventualmente, ou que espero que venham a ser apresentadas, se alguma também tocar nessa matéria, aquilo que vier a ser produzido tem de ter conformidade constitucional. Portanto, isso nós não podemos fazer ou ter nenhuma situação de legislação que não se conforme com a Constituição. E isso obriga, se ela for difícil, a ter uma construção sempre que respeite a Constituição. Em relação a uma revisão constitucional, o PS e o PSD têm dito que não é uma prioridade, mas o Governo Regional da Madeira já disse que vai apresentar uma proposta. Acha inevitável que uma revisão constitucional venha à baila nesta legislatura? Olha, eu primeiro desdramatizo quando se fala também da revisão constitucional como se fosse assim alguma coisa, e algumas vozes às vezes é preciso, como se fosse uma situação, digamos, ou absurda. Ora, a própria Constituição estabelece os momentos em que ela deve ser revista. Portanto, significa que quando a Constituição prevê a sua própria revisão, é um ato de normalidade rever-se a Constituição. Portanto, isto para que não se fique logo uma leitura dramática de quando alguém acha que faz sentido apresentar uma proposta. Depois, para que essa proposta de revisão aconteça, é preciso ter um largo consenso partidário, no sentido de quem representa o povo português na Assembleia da República. O que significa que, para que uma revisão constitucional aconteça, esse consenso tem de acontecer. Se o consenso acontecer, significa que há digamos, sentido de oportunidade e há um sentido de necessidade que recolhe o consenso necessário para que ela se verifique. Portanto, não é por alguém dizer que vai apresentar que ela acontece. Se acontecer é porque há esse largo consenso e então até é justificável que ocorra. Portanto, eu não dramatizo e, como diz, se quem tem a possibilidade de criar maiorias não achar que é o momento, ela não vai acontecer. Mas gostava que fosse alargada à esquerda, porque neste momento, com a aritmética parlamentar que temos, podia ser dispensada à esquerda. Era importante que fosse incluída. A nossa Constituição diz que é preciso maiorias qualificadas para que aconteça. Portanto, do ponto de vista da Constituição, não diz se é A, B ou C, diz que é preciso uma maioria qualificada. Portanto, a interpretação depois
política em concreto, não quero entrar por aí. Há um ano pedia que não se transformasse o orçamento do Estado numa moção de censura ao Governo. De lá para cá, o Governo caiu, de facto, com uma moção de confiança, saiu, entretanto, reforçado nas urnas, tendo ainda uma maioria relativa. Luís Montenegro considera que saiu como que premiado com o caso Spinum Viva? Os portugueses votam, exercem o seu sentido de voto com responsabilidade e fazem as suas escolhas, penso eu, em função de quem acha que está em melhores condições para governar, que apresenta as melhores propostas, as melhores condições, aquelas que vão ao encontro dos seus anseios e fazem uma análise em relação aos programas que os partidos políticos apresentam. Portanto, eu, em relação à sua questão em concreta, não a vejo nem como premiando, nem como penalizando. Acho que o sentido de voto dos portugueses tem a ver, eu acredito na democracia, eu acho que o povo, quando vota, é sábio, ou seja, não acho que o povo só tem razão quando vota naquilo que eu acho que é o melhor. O povo, quando vota, em Portugal tem havido imensas geometrias de maiorias que se têm feito desde o 25 de Abril, mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, mais maiorias absolutas, mais maiorias relativas e, portanto, o povo acho que é bastante sábio, tem sido sempre bastante sábio quando coloca os ovos em vários cestos ou quando coloca só num cesto num determinado momento e tem a responsabilidade pelo voto escolher o seu futuro. E, portanto, eu não vejo especificamente numa parte se está a penalizar ou a premiar uma determinada, esse facto em concreto. E receia de alguma forma que este caso, que de vez em quando morde os calcanhares ao Primeiro-Ministro, que ainda possa provocar uma nova crise, que estrague um pouco aquela estabilidade de que falava há pouco? Olha, futurologia e antecipar ansiedades faz parte da minha maneira de ser. E, portanto, vivo no quadro em que estamos. O quadro em que estamos é um quadro positivo para a prática democrática, respeita a vontade popular, tem havido maturidade política de todos os protagonistas. É bom que a democracia funciona, o Parlamento funciona. Espero, vamos ter um orçamento, depois vamos ter as eleições presidenciais e somos um exemplo que é bem referido na comunidade europeia. Eu ainda agora estive em Londres numa visita oficial e vejo bem as referências positivas que fazem, inclusivamente, quanto à forma como nós, com um governo minoritário, conseguimos ter uma estabilidade de atuação governativa que é objeto de aplauso. Ainda bem que fala nas eleições presidenciais. Chegou a ser apontado como possível candidato do centro-direita para a presidência da República. O PSD acabou por apoiar Luís Marques Mendes, que anunciou a sua candidatura. É também o seu candidato? Se cheguei a ser apontado, não sei. O meu candidato eu irei votar. Entendo que na posição em que estou, como Presidente da Assembleia da República, devo manter um certo recato relativamente àquilo que é a minha, digamos, opção, ainda mais a 3 meses de distância. Não o vamos ver a anunciar o apoio. Não o vamos ver a anunciar o apoio, ou pelo menos a dar sinais de quem apoia. Eu tenho que preservar, eu sou muito institucionalista, como sabem, portanto eu não sou capaz de despir da minha função de Presidente da Assembleia da República, que é muito exigente. Como pode imaginar, eu ouço muitas vezes intervenções, discursos, ideias que eu não acompanho de todo, que não são a minha forma de ver as coisas. Tenho um histórico já largo de currículo político para se perceber que eu não me identifico com e, no entanto, tenho que
com fair play e com o sentido democrático, assegurar que elas sejam discutidas, faladas e debatidas. Em relação a estas matérias que impactam também com opções políticas, eu tenho que ter essa reserva e, enquanto Presidente da Assembleia da República, acho que, em relação às presidenciais, também a devo manter. Mas está pelo menos satisfeito com a oferta que tem de candidatos? Parece que são muitas, não é? Portanto, não sei quantas, 12, não é? Já disseram, não sei se... Quer dizer, acho que é capaz de haver candidatos a mais. De qualquer maneira, parece-me que há candidatos que, de certo modo, espelham bem as diversas sensibilidades que existem na sociedade e que, portanto, os portugueses podem se rever em cada uma delas quando fazem uma opção também de natureza ideológica. Diz que há candidatos a mais? Não, estou a referir-me, não há... Penso eu que ouvi falar que eram para aí 12. Não é? Sim. Pronto, sim. Quando diz que há candidatos a mais, isso significa que podemos ter uma segunda volta com as sucessivas eleições têm indicado que há um desvio neste momento do eleitorado para o centro-direita e a direita. Sendo assim, o mais certo é não ter um candidato de esquerda na segunda volta? Ou não faz essas contas, não faz essa aritmética? Sabe quais são os candidatos de esquerda? São públicos, já apoios declarados já, dos partidos? De esquerda? É que eu não sei o candidato de esquerda, digamos assim, podemos sinalizar o deputado António Filipe, não é? Catarina Martins, Jorge Pinto. O que está a dizer é que António José Seguro não considera como um candidato de esquerda? Que vou ouvindo dos outros candidatos todos, têm muito cuidado no sentido de acharem que são expressão plural à esquerda e à direita. É isso que eu tenho ouvido. Do Dr. Marcos Mendes, do Dr. António José Seguro, de Gouveia Melo, Coutinho Figueiredo, acho que, e bem, querem dar uma expressão às candidaturas de que são transversais e que são supra-partidárias e que, portanto, não estão, digamos, próximas ideologicamente de... É isso que eu ouço. Mas isso não acha que isso é uma ilusão, porque temos um ex-secretário-geral de um partido que é candidato, de um partido, do PS, temos um ex-líder do PSD que também é candidato às presidenciais. Isso é um pouco, não é como que uma ilusão dizer que essas pessoas não estão próximas de um setor ideológico? Eu acho que os Presidentes da República têm todos, de uma vez eleitos, demonstrado, em geral, que exercem a função com um grande sentido de Estado e que o ponto de partida de onde vêm não os tem condicionado nas decisões e, portanto, acho que todos eles, parece, podem ser garante disso também. Mas nota que os candidatos estão quase que com medo de dizer que são de um partido, quase a apagar um passado. Mas eles, quer dizer... A candidatura presidencial é uma candidatura que está para lá dos partidos, portanto, eu acho que é normal que haja a recolha de apoios, a recolha de ideias, de projetos, de forma de ver o exercício da função presidencial. Ela em si, ela própria, não tem uma dimensão executiva, não tem uma dimensão, às vezes até vejo que algum debate e algumas propostas, parece que a visão que quem as apresenta tem da Presidência da República é que tem alguma intervenção executiva. E não tem. Portanto, ao não ter uma intervenção executiva, diria que a dimensão ideológica, da forma como a coloca, fica muito mais esbatida, não é? É a forma como vê a articulação, o exercício
da função presidencial, a articulação com os outros órgãos de soberania, o garante da Constituição no que diz respeito a que ela possa ser cumprida no direito e no acesso à educação, no acesso aos cuidados de saúde, etc. Portanto, é tudo muito numa dimensão não ideológica. Mas temo que isso aconteça no próximo ciclo presidencial, que haja uma tentação de puxar poderes executivos para o Palácio de Belém? Vamos ver quem é o candidato eleito e depois cá estarei eu, como Presidente da Assembleia da República, que tenho que articular com o próximo Presidente para poder eventualmente responder à sua pergunta. Neste momento não temos elementos que permitam concluir. Há pouco falava de os portugueses colocarem ou não os ovos todos no mesmo cesto. Qual é que seria a vantagem desta vez, colocarem os ovos todos no mesmo cesto? Ou seja, termos um governo de uma cor política e, eventualmente, ter um presidente, um parlamento também com uma maioria de uma cor política e um presidente, eventualmente, da mesma cor política. Que leitura é que tiraria daí? Eu acho que a eleição presidencial é muito, como não podia deixar de ser, muito personalizada, não é? Portanto, a leitura que se faz do Presidente da República é sempre muito na sua própria pessoa, na sua personalidade, naquilo que ele pode garantir em relação à estabilidade democrática, ao cumprimento da Constituição, etc. Portanto, eu não colocava digamos, no patamar na equação que faz a questão em relação ao Presidente da República. Desde o 25 de Abril temos tido Presidentes da República oriundos de famílias políticas diferentes e que exerceram sempre o seu mandato muito à margem daquilo que é a dimensão ideológica. E se voltarmos, e é a última pergunta, se voltarmos ao tempo em que temos um militar na Presidência da República, o que é que isso diz também da sociedade? Não é nenhuma limitação o estatuto de ex-militar no que diz respeito a ter a possibilidade de ser Presidente da República. A Constituição não estabelece nenhum impedimento em função dessa realidade e, portanto, é um cidadão como qualquer outro que deseja também prestar a esse nível um serviço ao país. Os portugueses dirão se revêem ou não e se sabem ou não em relação a tudo que ou que são as propostas que esse candidato em concreto apresenta, se lhe merece ou não um sentido de confiança. Equiparo, igualo nesse particular, e a Constituição assim o define, e não podia ser de outra maneira, a qualquer um dos outros candidatos. Muito bem, chegamos ao fim desta entrevista à Renascença do Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco. Muito obrigado por ter aceitado a entrevista. Obrigado por nos receber aqui no Parlamento. Agradecemos também aos serviços da RTV e ao Parlamento por nos receber. Eu sou Tomás Anjinho Chagas. Esta entrevista foi também conduzida pela jornalista e editora de política da Renascença, Susana Madureira Martins. Muito obrigado. Obrigado.